Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Hoje, segunda-feira, dia 22 de maio. E eu já nem digo nada, não é? Estou sempre a dizer que o tempo passa a voar, mas desta vez foi supersónico o mês de maio. Não deu nem quase para nós darmos por ele. E hoje é dia 22 e aqui estamos nós para mais um Evangelho no Lar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu lembro a água para fluidificar quem quiser. E lembra a todos que devemos estar calmos e serenos, tranquilos, sempre que possível, mas agora o nosso Evangelho no Lar, para melhor usufruirmos estas leituras e as mensagens e as bênçãos que os nossos mentores e guias possam querer aqui derramar e partilhar connosco. E assim convido a todos para uma prece. Vamos respirar tranquila e profundamente, com leveza, para aliviarmos da nossa mente e do nosso espírito os problemas da semana. E vamos falar com o Pai. Com o Pai que é o princípio criador de todas as coisas, neste e em todos os universos. Aquela fonte de energia tão forte, tão brilhante, tão imensa, que nós não temos ainda capacidade de imaginar. Amado Pai Celestial de luz e bondade, aqui nos encontramos em Teu nome para divulgarmos para nós e para todos aqueles que nos ouçam os princípios e os ensinamentos maiores das leis cósmicas e universais, os princípios maiores do amor, do respeito, da fraternidade, da liberdade, da igualdade, da caridade. Precisamos assim entendê-los em nós mesmos e que este Evangelho possa ser a bênção maior, a candeia que nos ilumina, o amparo durante a semana e que nos traga os fluidos das cores maravilhosas da vossa harmonia celestial. E te pedimos nesta hora que fiques connosco, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos dar início a estas leituras. E para começar temos o Evangelho, como sempre, não é? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje a lição que calhou é de um capítulo que nós gostamos muito. Para nos falar disso, nós vamos já dar as boas-vindas à nossa querida irmã e amiga Suzy. Suzy, bem-vinda! Boa noite, muito obrigada. Obrigada. E vamos então fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, de Estranha Moral, e item 15. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre. A maior parte delas não era muito clara por terem sido apresentadas em formas alegóricas e em expressões figuradas. Daí o surgimento, desde o início, de numerosas seitas que pretendiam ter, todas elas sem exceção, a posse exclusiva da verdade, e que o decorrer dos 18 séculos não conseguiu fazer com que entrassem em acordo. Esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele do qual Jesus havia feito a pedra angular do seu edifício e a condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo, essas seitas se reprovavam mutuamente e atacavam umas às outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, sufocando-as em sangue, nas torturas e na chama das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos, passaram perseguidores. E foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro, sem mácula nos dois mundos. Está comprovado que
As guerras de religião foram as mais cruéis, fizeram mais vítimas que as guerras políticas e que, em nenhum outro tipo de guerra, se cometeram mais atos de atrocidade e de barbárie. A culpa seria da doutrina do Cristo? Certamente que não, porque ela condena formalmente toda a violência. Alguma vez Jesus disse aos seus discípulos: Ide, matai, massacrai, queimai aqueles que não creem como vós. Não, ele disse justamente o contrário. Todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. E Jesus lhes disse ainda: quem matar pela espada, morrerá pela espada. A responsabilidade não é, portanto, da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente e que fizeram dela um instrumento para servir às suas paixões. Daqueles que desconheceram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, Jesus previu o que devia acontecer, mas essas coisas eram inevitáveis porque faziam parte da inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se de repente. Era preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar todo o seu poder. Apesar, porém, de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu puro dessa prova. Jamais foi colocado em questão. A censura sempre caiu sobre aqueles que abusaram dela. A cada ato de intolerância, sempre se afirmou que se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria acontecido. Que assim seja. Que assim seja, amiga. Realmente é uma leitura muito impactante, uma vez que nós temos, de facto, muitas questões e muitas culpas, diria eu, ou pelo menos muitos processos que a culpa não deve ser uma palavra correta, não é? Mas temos muitos processos de responsabilidade em todos estes processos que nós aqui lemos. Mas o Evangelho é claro e a estranha moral é essa mesmo. E ainda hoje acontecem guerras ditas santas, embora já em menor quantidade, mas elas acontecem infelizmente. E temos na bacia do Mediterrâneo a eterna luta entre palestinianos e israelitas que não acaba, não é? Aquilo é um alimentar que, enfim. Mas vamos deixar essas coisas, nós vamos agora passar para o comentário com o livro que costumamos usar para fazer os comentários do Evangelho, que é a Fonte Viva, da coletânea da coletânea de Fonte Viva, exatamente. Tem mais alguns livros e que todos eles podem ser utilizados para comentar o Evangelho. E nós neste livro saiu-nos na abertura ao caso o item 171, 171, que está na página 359 e que se intitula Testemunho. Eu andava aqui a ver, agora de repente, mas eu depois digo quais são os outros livros. Que se intitula Testemunho e diz-nos o seguinte. Em Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pois para isso é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais as pegadas. E, portanto, nós fomos chamados para dar o testemunho de Cristo. Também nós fomos chamados. E porquê é que nós fomos chamados para dar o testemunho do Cristo? Porque nós assim o pedimos, porque nós assim o manifestamos a nossa vontade. E para dar o testemunho do Cristo de uma forma diferente, pelo menos aqui na Europa, neste século XX, XXI, porque a Europa foi, de facto, o berço do espiritismo em França do século XIX, por Allan Kardec, não é? Mas, por vontade dos homens da época, quase erradicaram o espiritismo aqui da Europa e ele acabou por florescer no Brasil. Lembremos que no início do século XX, aqui em Portugal, os centros espíritas, havia centros espíritas com grande abundância
E mesmo no século XIX, muitos foram os portugueses mais abastados, da aristocracia até da monarquia, que se dedicaram e que estudaram o espiritismo e que iam a Paris e tinham grupos com irmãos nossos da Catalunha e juntavam-se a Paris para ouvir e ver Allan Kardec nas suas viagens por Paris, nos diferentes locais. E, portanto, também em Portugal, nós tivemos essa semente bem forte, em Espanha também, principalmente na zona fronteiriça com França, ou na zona da região da Catalunha. Mas tudo isso acabou por ser por nós erradicado, nós, os que viveram nessa época, esses testemunhos, não é? E por isso nós fomos chamados, por vontade nossa, para o estudarmos novamente, o aprendermos novamente, aqueles que já andaram nestas lides noutros tempos, noutros locais, e para passarmos o nosso testemunho daquilo que já conseguimos saber e já conseguimos fazer, mas principalmente o testemunho da paz. Esse é o testemunho mais importante que nós temos que passar, é o testemunho da paz em nós e à nossa volta, e o testemunho do amor, porque Cristo veio entre nós para nos ensinar a sermos pacíficos e passivos e para nos ensinar a amar. E diz-nos então esta maravilhosa lição de Emmanuel. Muitos se queixam da luta moral em que se sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Em caminhos diferentes sentem-se modificados. Não mais mergulham nas correntes escuras da vaidade. Não mais se comprazem no orgulho. Não mais se compadecem com o egoísmo. Não mais rendem culto à discórdia. E por isso, de alma desenfaixada, por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhecem que a sensibilidade se lhes aguça, agravando-lhes as aflições na romagem do mundo. Sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento e admitem padecer, mais que os outros, angustiosas provas. Mas na sublimação espiritual de que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contacto com a Boa Nova, descobrindo as excelsitudes da vida cristã e estendendo-lhe a luz divina. Se nos encontrarmos, pois, em extremos desajustes na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, operando sempre pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral, uma vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus ao preço da nossa própria renovação. E não basta de facto dizer eu creio, eu acredito, eu aceito. Isso não foi suficiente na altura do Cristo, não foi suficiente na altura de Allan Kardec, não é suficiente nos dias de hoje. O crer é um processo de entendimento da mente, não é? O processo da própria renovação, e o preço aqui que nos fala agora Emmanuel, o preço da própria renovação é este preço, este testemunho, esta modificação interior de trazer, não só pelo querer, mas pelo fazer, pelo sentir e pelo acreditar em nós mesmos, nos princípios maiores das leis universais. E é exatamente como nos diz logo no início, aqui Emmanuel, que nos dizem caminhos diferentes, sentimos-nos, e agora sou eu a adaptar a linguagem, modificados, não mais mergulhamos nas correntes escuras da vaidade, deixou de ter valor para nós, não mais nos comprazemos com o orgulho, porque acabamos por entendê-lo vazio, não mais nos compadecemos com o egoísmo, porque percebemos que é uma grande chaga e tentamos lutar constantemente contra ela, não mais rendemos culto à discórdia, porque entendemos que provocamos sofrimento a nós e aos outros
e não nos promove evolução, mas sim estagnação. E por isso as almas desenfaixadas, que somos todos nós que queremos, mas todos nós que, mais do que queremos, todos nós que pretendemos trazer para nós as leis divinas e apostamos assim na nossa própria evolução, sentimos-nos desenfaixados por perdermos os velhos envoltórios da ilusão, e estes velhos envoltórios da ilusão são de facto todas as camadas, todas as máscaras, todas as vestimentas, digamos assim, que nós já trazemos connosco há séculos e séculos e séculos. E, portanto, já criaram em nós um conforto, não é? Um hábito quase intuitivo, ou muitas vezes intuitivo e muitas vezes inconsciente, de estarmos no mundo. E quando começamos a entender o propósito maior do testemunho, quando começamos a trazer para nós todos estes princípios das leis maiores, começamos a interiorizá-las em nós, começamos a perceber que as coisas já não nos satisfazem, já não fazem sentido, não nos promovem a evolução, não nos promovem a satisfação que o amor maior nos promove, nós acabamos por ficar assim um bocadinho desenfaixados, ou seja, não estamos a pertencer ainda nem a um lado nem ao outro, porque sentimos a falta dessas proteções, desses confortos negativos que trazíamos connosco. Então reconhecemos que a sensibilidade se nos aguça, agravando-nos as aflições na romagem do mundo. E agravando-nos as aflições na romagem do mundo, porquê? Porque a sensibilidade, ao ser aguçada, nós ao termos os primeiros contactos, ou a entendermos em nós estas mudanças, que não são as primeiras, mas é quando nós as começamos a entender, parece que nós vemos o mundo com outros olhos, e vimos de facto que esta sensibilidade fica apurada, como nos diz Emmanuel, e nós olhamos para as coisas de uma outra maneira. As coisas já não têm aquele glamour que tinham, aquela beleza que tinham no mundo, que nós já entendemos que não tem beleza nenhuma no sentido do comportamento errado dos homens, ou do comportamento errado não, porque tudo está certo, tudo está no seu processo, mas no comportamento muito autocentrado dos homens, das sociedades, e começamos a sentir que somos diferentes, que não pertencemos a esse meio, mas ainda não temos em nós o trabalho feito ao ponto de sentirmos conforto ou de termos um grupo grande onde falamos todos a mesma língua, em sentimos todas estas leis universais da mesma forma, onde amamos da mesma forma e onde caminhamos com o mesmo propósito. Porque ainda, embora sejamos muitos, ainda somos poucos, não é? Comparado com... Eu peço desculpa. Comparado com a grande quantidade ainda daqueles que fazem as leis dos homens e que criam um mundo materialista que já não tem para nós qualquer sentido. E, portanto, o incentivo aqui de Emmanuel, agora nesta parte final, é um incentivo a que não desistamos. Quando nós olhamos para as pessoas e perde aquela, como ele nos diz, aquela vontade de estarmos com os mesmos tipos de comportamento, a pensar da mesma maneira e a querer as coisas materialistas da mesma forma, elas deixam de ter significado para nós. E acabamos ainda por sentir em nós um certo isolamento, tal como ele diz, um certo desfaixado, estamos deslocados. Nós não estamos deslocados, nós estamos nos sítios certos e nós estamos a fazer o nosso trabalho certo. Connosco mesmo estamos a trabalhar na nossa própria evolução e estamos dentro daquilo que nos é possível a trabalhar no bem e a trabalhar para um mundo melhor e a tentar compreender em nós as leis maiores do amor e a tentar pô-las em prática da maneira que podemos, que nos é possível, neste equilíbrio difícil entre o materialismo e o mundo espiritual que nós tanto almejamos. Mas é um desconforto que nós sentimos em nós pensamos em nós e nós ouvimos os nossos companheiros também dizerem o mesmo. Mas eu gostava tanto daquilo, agora não faz sentido para mim. Eu gostava de ir aqui, agora também não faz sentido para mim. E, portanto, estas mudanças que nós já temos vindo a sentir e a falar noutras ocasiões, elas vão desde as coisas mais pequenas
e as coisas mais pequenas podem ser a alimentação diária, não é? Nós começamos a sentir que a alimentação já não nos satisfaz, que os sabores já não nos dizem muita coisa quando são muito pesados, que nós já preferimos uma alimentação muitas vezes mais leve, não por ideologia, mas porque o nosso corpo também começa a não querer esse tipo de alimentação. Ou seja, se nós comíamos determinadas comidas, nós agora se calhar já não nos faz muito sentido, ou já não nos, como nós dizemos, nos cai bem, o nosso corpo já não aceita tão bem. Isto tem a ver com a mudança do padrão vibratório de nós mesmos a nível geral e a nível físico. Mas isto tem a ver também com as coisas, os filmes que nós víamos e já não gostamos de ver, que nos deixam indispostos, com os livros que líamos e já não queremos ler, com as pessoas que convivíamos e já não fazem sentido e gradualmente se vão afastando. Portanto, tem a ver até com os comportamentos a nível no nosso trabalho, até na nossa família. Portanto, há aqui uma mudança, um desenfaixar, que nós muitas vezes atribuímos ou sentimos alguma tristeza, mas pelo que nos diz aqui Emmanuel, e nós também já chegámos a essa conclusão em nós mesmos, nós temos que nos sentir alegres, não é? Nós temos é que nos sentir alegres porque é de facto um fator orientador e quase de prova de que estamos no bom caminho, não é? Quando nós deixamos de dar tanta atenção, tanto sentido e ter tanto prazer em coisas que não acrescem nada à evolução do nosso espírito, não é? Antes pelo contrário. Mas estamos de facto a remar contra uma maré. Em alguns sítios menos, noutros sítios mais, uns estamos mais envolvidos em grupos maiores, já não sentimos tanto, outros estamos menos, já sentimos mais. Nos países já não é tanto assim, porque há um enquadramento diferente. No Brasil nós sabemos que também depende dos sítios e dos locais, mas já há uma divulgação maior de todas estas leis e de todos estes sistemas mais espiritualizados e mais voltados para o trabalho da evolução do próprio espírito, não é? Ou no Oriente, por exemplo, nós aqui na Europa ainda temos alguns núcleos que sim, alguns núcleos que não, e vamos caminhando assim, não é? E para terminar, diz-nos Emmanuel, ninguém recua diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente, em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria, porque segundo o Evangelho, a isso fomos chamados. Nós fomos chamados a ter bom ânimo, a termos alegria, nós fomos chamados a aprender a usar as mudanças da nossa vida de uma forma eficiente, não é? Pelo que estávamos aqui a falar. Com o exemplo do Divino Mestre, que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. E ele deixou-nos um padrão muito alto da altura espiritual que nós temos que atingir, não é? E esse padrão que nós estamos muito gratos, não é? Nós estamos muito gratos pelo exemplo vivo, porque nós, no nível evolutivo que estávamos há 2023 anos, nós só acreditávamos vendo, e foi necessário os homens verem para acreditarem. Mas mesmo assim, há 2023 anos, os homens não compreendiam Cristo. E se hoje somos uma minoria, que já não somos, ao longo do bolo já atingimos, falta pouco para atingirmos o quanto necessário, não é? Portanto, já somos uns valentes milhões, mas ainda não somos a maioria. Naquela época ainda era mais reduzido o número daqueles que eram seguidores da luz em relação àqueles que tinham prazer em propagar a dor. E todos aqueles que têm prazer em propagar a dor, nós temos que ficar muito alerta. Nós ontem fizemos um estudo sobre o bullying, não é? E o bullying moral, eu depois ainda foi um estudo que impactou muito comigo, não só antes, como durante, como agora ainda depois. Ou seja,
como as pessoas, e todos nós, de alguma maneira, muitas vezes, se não estamos focados, se não oramos e vigiamos as palavras que dizemos e os pensamentos que temos, nós às vezes estamos a fazer bullying sem darmos por isso, ou estamos a ser vítimas de bullying sem darmos por isso. E é de facto uma teia subtil, esta de provocar sofrimento aos outros, e às vezes de forma consistente. Nós às vezes provocamos sofrimento aos outros sem termos a consciência que o fazemos, por pensamento ou por palavra. E são ainda hábitos que trazemos, não é? São hábitos ainda que trazemos, mas já é muito bom nós termos essa consciência. Por isso nós hoje vamos aprendendo a trabalhar no caminho do Cristo, seguindo o seu exemplo, que preferia não responder ou preferia dar a outra face a ser ele o agressor. E nós hoje ainda temos esta rebeldia, às vezes, de inconsciente, de, como se diz em Portugal, não levarmos desabafos para casa, não é? E quando nós pensamos nisso, nós às vezes ficamos um bocadinho incomodados, porque é a prova de que nós ainda não estamos a seguir o exemplo do Cristo, como nos diz Emmanuel, a fasquia, ou a altura, mais corretamente nas palavras dele, a altura espiritual que nos compete atingir, que ele nos deixou para atingir, nós ainda não conseguimos, se calhar, em mim digo, chegar a meio, porque os hábitos que trazemos, os padrões da sociedade em que vivemos, o contágio dos comportamentos pouco positivos que nós vivemos minuto a minuto, segundo a segundo, em todo o lado, desfocam muitas vezes a nossa atenção, não é? E nós ainda na nossa rebeldia damos duas respostadas, provocamos sofrimento às vezes sem termos consciência do impacto de uma palavra só, ou do impacto de um só pensamento. E isto ainda é uma questão que nós ainda temos que ir trabalhando muito, não é? Mas é para isso que nós aqui estamos, é para prestarmos o nosso testemunho, termos consciência das nossas imperfeições e tentar sublimá-las, transmutá-las de energias menos boas a energias mais elevadas, energias do bem, ir com o hábito treinando a vigilância do nosso pensamento. E ao treinar a vigilância do nosso pensamento, estamos a treinar o controle do nosso pensamento. Nós, ao ficarmos atentos ao que pensamos, estamos focados no controle desse mesmo pensamento. Estamos focados no não deixar o pensamento seguir livre para onde ele quer e como ele quer, porque o pensamento também ofende, porque o pensamento também magoa, porque o pensamento também cria problemas complicados. E hoje nós já sabemos isso e temos que criar em nós esta consciência para atingirmos um pouquinho mais a fasquia que o Cristo aqui nos deixou. E ele diz-nos aquilo que nós já vamos dizendo, porque são palavras dele, não é? E para aprendermos a transformar esse sofrimento que muitas vezes vem simplesmente de nós retrairmos a nossa rebeldia. Às vezes o sofrimento não precisa de ser uma coisa muito grande, mas nós ao lutarmos, que é a maior batalha, como dizia Paulo, não é? É a batalha que nós fazemos connosco mesmo. E essa batalha que nós fazemos connosco mesmos, muitas vezes trazem-nos sofrimento, imenso sofrimento, porque acabamos por não nos sentir tão alegres, porque ainda temos este vício, diria eu, antigo, de nos sentirmos bem quando o nosso ego fica bem suportado, não é? O nosso ego é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, que andam sempre de mãos dadas a fazer tropelias, não é? Mas quando nós os reprimimos, nós muitas vezes sofremos, porque estamos a ir contra um hábito muito antigo que nós temos. Mas é ao reprimirmos este sofrimento, e não estou a falar já de outros sofrimentos, estou a falar da evolução em nós mesmos, nós vamos aprendendo a usar
na edificação da nossa vida de forma mais eficiente os frutos da paz e da luz, porque quando nós reprimimos uma agressão, seja verbal ou seja de pensamento, nós estamos a deixar fluir no outro ao nosso redor a paz que vem de nós não termos emitido algo negativo, certo? Com essa paz vem a luz. Portanto, nós estamos, aparentemente para nós, aquele reprimir, aquele transmutar e a seguir aquele compreender. E estas são as três fases, não é? Primeiro nós reprimimos, porque não conseguimos ainda entender. Depois, com o hábito de irmos reprimindo, nós vamos entendendo. E depois, ao entender, nós já vamos naturalmente controlando, porque já não se manifesta mais aquele tipo de procedimento. E ao fazermos isto, nós ganhamos paz em nós mesmos, nós vamos sintonizar-nos com vibrações mais elevadas da paz, do amor ao outro, ao próximo, e nós vamos trazendo para nós a luz ao serviço, a luz ao serviço e a fraternidade, não é? O bom ânimo e a alegria, porque segundo o Evangelho, a isto fomos chamados, porque vamos seguindo o exemplo divino do Mestre, que anunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão da altura espiritual que nos compete atingir. Parece confuso, mas não é. O testemunho, nós estamos habituados a vê-lo sempre como algo que tem que ser na ação. E tem na mesma que ser na ação. Uma coisa não invalida a outra. Eu hoje, porque a lição foi a estranha moral que a Suzy nos leu do Evangelho, e a estranha moral nos aponta aqui para a caridade, para a fraternidade e para o amor ao próximo. Eu levei isto para a nossa própria evolução, para a nossa própria transmutação, para a nossa própria progressão espiritual, porque estamos muito habituados, não é? À ação. E às vezes esquecemos que nós, para darmos, temos que ter o que dar. E não só na questão material. Claro que sim, nós para darmos um pão temos que ter esse pão. Mas eu digo mais na questão da evolução, da nossa própria evolução. Nós para darmos amor temos que nos amar e temos que saber o que é o amor. Nós para perdoarmos ao outro na ação direta do perdão, nós temos que nos perdoar a nós próprios e nós temos que saber o que é o perdão em nós. E por aí vai. Portanto, quando nós fazemos estas doações diárias de perdão ou de amor ao próximo, quando nós não o temos, nós entramos um bocadinho aqui em luta connosco mesmos, não é? Porque depois as coisas ficam dissonantes. E assim, queridos companheiros, chegamos ao fim desta lição de testemunho, que cruzou lindamente com o Evangelho no capítulo Estranha Moral, item 15. E vamos já para uma breve prece. Eu convido a todos para levarem o seu pensamento ao mais alto. Imaginarem a figura amorosa do nosso amado Mestre Jesus. Amoroso, luminoso, sorridente, tranquilo, cheio de luz. E com os seus braços abertos, como sempre ele andava, a abraçar-nos a todos e ao mundo, em seu coração maior, ele nos incentiva à caminhada, nos incentiva ao testemunho a nós mesmos, nos incentiva ao trabalho de construção da fraternidade e do amor ao próximo. E assim, amado Mestre Jesus, te agradecemos todas as palavras que nos fizeste chegar, todas as compreensões de mais esta lição, que elas possam cair fundo na nossa consciência, para que, trabalhando em silêncio em nós possamos entender melhor o teu testemunho, as leis maiores e o nosso próprio caminho, na luz e no amor, seguindo as tuas passadas. Se faça em nós, amado Mestre, a vontade do Pai e não a nossa, e que assim seja.
E assim, queridos companheiros, chegamos ao fim de mais um estudo, mais um Evangelho no lar. E antes de nos irmos embora, eu dou aqui as boas-vindas mais uma vez à nossa querida irmã Suzy. Suzy, que nos tens a dizer? Ah, é uma leitura muito interessante, e faz-me lembrar uma aprendizagem que eu fiz já há alguns anos, em que nós devemos agir e não reagir. E temos que aprender a ser assim. Não é fácil. Não O é? primeiro instinto é reagir, Exatamente. mas depois com prática até se consegue. É, Portanto, e não querer ter sempre a última palavra, porque não é importante nós sermos donos da verdade nem termos a última palavra. Querem ter razão, deixá-los ter razão. exatamente. Nós temos razão para o Cristo, né? Exatamente, é isso mesmo. É isso que interessa. É isso mesmo. Mas pronto, pena é que muito pouca gente ainda pensa assim. Sim. Na vida cotidiana, não se vê muito, pelo menos aqui neste meio pequeno, não se vê muitas pessoas serem diferentes, Hum. terem outra mentalidade, terem outra moral. Não, olham muito para o umbigo delas, elas e elas, e são muito deslumbradas com os bens materiais. Isso é uma coisa que eu reparo muito aqui. E faz-me confusão as pessoas serem assim. Para elas aquilo que interessa, aquilo é que é importante, aquilo é que conta. É poder mostrar aos outros o que é que têm. Não é o que são, é o que têm. Exatamente. E acho que é triste, mas Está pronto. tudo, está, Cada um está quer assim, tudo está tudo certo. certo, está tudo no lugar certo, pronto. Está Mas é tudo assim na que sua querem. caminhada. É. Como dizia a minha mãe, É, ao bar da suburra, à vontade do dono. Pronto, é assim que eles querem, é assim que se faz. mas tens Mas razão, é assim, e tocaste aí num ponto curioso que é, nós temos que aprender a ser e não a ter, não é? Temos que aprender a ser, nós temos que aprender a dimensão maior de sermos a luz que temos em nós, de sermos aquilo que queremos ser sem ter tanto. Nós temos que ter porque vivemos num mundo materialista e não há como, mas é o que tu dizes, é de saber onde é que está o foco, não é? Não é? é E o isso, foco é é isso. o ser. O ter é para sustentar o ser, não é como objetivo do ter. E isso é um ponto muito importante de equilíbrio. Obrigada, Suzy. Até quarta-feira, se eu conseguir, nas últimas 2 semanas eu não consegui. Vamos ver se esta quarta-feira será diferente. E desejo a todos uma ótima semana e até quarta-feira, se Deus assim o permitir. Uma noite abençoada a todos. Obrigada, Beijinhos, obrigada. Boa noite Suzy. também. Corre bem, Beijinhos, até beijinhos, Maria amanhã. João. Está tudo bem, obrigada. 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 Beijinhos e Até obrigada. amanhã. Beijinhos. Obrigada, Fique bem. obrigada. Até amanhã. Boa noite a Até amanhã. todos.